Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Eva e sejam muito bem-vindos ao canal Leia-me. Hoje eu vim falar de um livro muito bom que eu li recentemente que se chama Originares. Esse livro ele é uma antologia, ou seja, são várias histórias curtinhas num livro só. E é uma antologia de contos indígenas, todos escritos por mulheres. Essas autoras indígenas, cada uma delas pertence a um povo diferente, com cultura diferente, com línguas diferentes. E cada uma delas vai apresentar nesses contos um mito, uma história da cultura delas, do povo delas. Logo no início do livro, já traz esse fato de que a colonização no nosso país veio acompanhada da marginalização dos povos indígenas, da tentativa do apagamento total da cultura, da língua deles, da nossa história, né, do nosso país. E o quão importante é a presença de indígenas na literatura para que a gente recupere a nossa própria história. No livro também tem informação de que no território plurinacional são mais de 274 línguas indígenas. Olha isso, gente, é muita diversidade no nosso país. É muito incrível. E como eu disse, as autoras indígenas pertencem cada uma a um povo, como por exemplo Potiguara, Tabajara, Krenak e muitos outros. E, inclusive eu peço desculpa se eu estou pronunciando alguma coisa errada, mas vamos lá. Uma das coisas mais interessantes para mim também foi que um capítulo vai contar o mito desse povo e logo depois desse capítulo vai aparecer um mini capítulo assim com informações sobre o povo, onde se originou aquela história, sobre onde eles habitam hoje em dia, sobre a língua, a cultura deles, então é muito interessante de ler. Eu não quero dar muitos spoilers aqui, mas eu vou falar rapidamente de 2 contos que eu achei que foram os mais interessantes para mim. Um deles foi do povo Quiniquinal, a história de Pacá, escrita por Naine Terena. Nessa história, eles contam como as guerras afetam as pessoas, e uma citação que me chamou muita atenção foi que eles falam assim: por que tirar a terra dos vizinhos? Não teria sido melhor brincar num quintal florido com seus filhos? E o Pacá, que é o grande herói dessa história, a gente imagina assim, o que é um herói, né? Ele luta na guerra, ele vai matar todos os inimigos, vai libertar o povo. Só que nessa história, o grande heroísmo do Pacá foi o conhecimento sobre a natureza, conhecimento da terra, do manejo da terra, o relacionamento com a natureza. Porque no meio da guerra, ele ensinou o povo dele a plantar, a colher, ele manteve todo mundo alimentado, e esse foi o grande heroísmo dele. Essa história é muito linda, foge completamente dos padrões que a gente tem e mostra como o relacionamento com a natureza é muito mais forte, muito mais importante do que qualquer outro tipo de força. O segundo mito que me chamou muita atenção é do povo Caingang, a origem da araucária e da gralha azul, contado pela Vanessa Caingang. Nesse mito, o deus Topê, ele cria um povo e esse povo vivia sempre em guerra. E aí o guerreiro mais forte desse povo, ele se apaixona pela filha do povo inimigo. E aí eles decidem que vão fugir juntos, só que nessa fuga, o povo dela pensa que ela está sendo raptada e começam a perseguir eles. E o guerreiro ele é ferido com flechas no tronco e ela, para tentar esconder ele, acaba enterrando ele assim meio que na terra. E aí quando os inimigos vão embora, ela volta para tentar encontrar ele e não encontra ele em lugar nenhum.
Depois, no mesmo lugar onde ele foi enterrado, começa a crescer uma árvore. E essa árvore, os galhos dela parecem flechas cravadas no tronco de um guerreiro indígena, que seria a árvore araucária. E quando ela escondeu o amado dela, essa moça, ela limpou as gotas de sangue que tinham pelo chão para que ele não fosse descoberto. E o deus Topê ficou com muita pena dela e transforma ela numa gralha azul que junta os pinhões da terra como se fossem as gotas de sangue do guerreiro que ela amava. E eu adoro essas histórias que contam a origem de alguma coisa, sabe? Eu sou apaixonada por esse tipo de história. E é isso, eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele é muito fácil de ler, muito bom. Tem muita informação, muita cultura. Além dessas duas histórias, tem muitas outras histórias. Eu recomendo muito, muito a leitura, porque a gente precisa muito recuperar essa parte da nossa cultura de volta. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de dizer que eu estou participando do desafio Impressione-se, onde a gente lê livros de autores negros, indígenas ou asiáticas. E com a leitura desse livro Originárias, eu estou completando o desafio com foco no relacionamento com a natureza. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se chegaram até aqui e se sentirem confortáveis, por favor, deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam no canal, porque vem muitos outros vídeos por aí. E eu espero que vocês tenham uma semana ótima. Beijo!